Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da nossa série barra curso sobre conceitos e fundamentos essenciais para a área de dados. Ou seja, eu vou abordar nessa série, né, nesse curso, que vai ter vários vídeos, tudo que você precisa saber de essencial, de mais necessário para você se dar bem dentro da área de dados, seja numa migração, seja o seu primeiro emprego, para você entender o que realmente importa, né, dentro da área de dados. E o vídeo de hoje, exatamente, é um vídeo que eu vou abordar o que é a área de dados, o objetivo da área de dados, quais são as vantagens de ter essa área dentro de uma empresa, né, dentro de um negócio, por que que ela é tão importante e fundamental hoje em dia, beleza? Então fica aí até o final do vídeo para que você, aprenda e entenda o que é a área de dados. Então, pessoal, o que que é exatamente a área de dados? Bem, a área de dados é um ramo dentro da área de tecnologia da informação, TI, que possui seus próprios processos, atividades, tecnologias, ferramentas, equipes, e tudo isso para que você possa gerenciar, processar e utilizar esses dados. Porém, a gente tem que entender que esses dados eles vêm de uma forma bruta, ou seja, um formato em que o dado de forma isolada, ele não possui um valor, ele não consegue ser utilizado ali pelo tomador de decisão, ali pelas empresas, pelos negócios. Então, o objetivo da área é exatamente o quê? Pegar esse dado bruto, certo? Que não possui significado isolado, e transformá-lo através de um processo em valor, em insights, para que as empresas, né, para que os tomadores de decisões consigam melhorar exatamente essas tomadas de decisões, né? Extrair valor desses dados e trazer valor para a empresa não é valor financeiro, tá, gente? É valor no sentido de conseguir melhorar algum processo, tomar uma decisão de forma mais cuidadosa, né? Com menos achismo, certo? E como é que se dá esse processo, né? Eu vou estar explicando aqui para vocês de uma forma lúdica e não exatamente com ferramentas nesse primeiro momento, o que como o dado chega, né? Como o dado está ali, por exemplo, uma tabela, num Excel, uma fonte, né? De dados que você tenha e o que que a gente quer que esse dado se torne, tá entendendo? Então, a gente tem aqui o dado. Por exemplo, 20 graus é o dado como ele veio, né? Ele veio 20 graus lá, tá lá na planilha, né? Linha, coluna, enfim. Tá lá 20 graus. Pô, 20 graus não quer me dizer nada, certo? Não me ajuda em nada. Bem, depois a gente passa, vamos dizer assim, para uma camada que seria trazer informação, né? Então esse dado ele já consegue falar que já tem um significado, ou seja, a temperatura atual está em 20 graus. Depois ele se transforma em conhecimento, que tem um contexto. Hoje a temperatura na minha cidade está em 20 graus e eu me sinto confortável nessa faixa de temperatura. Já consegue tirar o conhecimento daquele dado que estava bruto. E o pico, né, o topo ali, o que a gente mais quer mesmo é trazer isso uma inteligência, né, ou seja, o business intelligence, né, que a gente costuma falar bastante, que é ali uma sub-área dentro da área de dados, que eu vou explicar mais na frente. Então, trazer essa inteligência, ou seja, o dado aplicado a uma situação que está sendo analisada, né? Porque tudo depende do contexto, tá? Aqui poderia ser outra visão, né? Mas aqui a inteligência do dado aplicado é que, como está 20 graus, eu vou usar uma roupa leve para sair de casa. Ou poderia ser, como está 20 graus, eu não vou levar um casaco de frio. Então tem várias interpretações, tudo vai depender do contexto em que você está inserido. Então a gente trazendo isso aqui para uma visão mais de negócio, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, dados brutos, 50 mil. 50 mil o quê? Né? É o quê? É venda, é custo, é despesa, é o quê? Não tem ali uma informação, um conhecimento, né? Não tem um contexto muito específico. Ele está isolado e não possui um valor agregado para o negócio. Bem, eu entendi já, passando ali para uma segunda etapa, que ele possui um significado. A loja X vendeu 50 mil no último mês.
top, legal, já entendi que é sobre venda, né? Venda de uma loja. Contexto, conhecimento. A loja X superou sua média mensal de 40 mil nos 6 meses, então eu já entendi que 50 mil foi um número positivo, foi bom para o meu negócio. E inteligência. Como é que o tomador de decisão vai usar esse dado que ele foi ali subindo na escadinha, né? Com base nesse desempenho, podemos investir mais em marketing para essa loja, ou seja, é um dado que foi lapidado e ele se transformou em inteligência para ser utilizado para um setor específico, ou seja, o gestor ele quer usar esse resultado, esse conhecimento, essa inteligência para investir mais em marketing. Então ele não está só achando, eu acho que eu vou utilizar isso aqui no marketing e vai ser muito bom, né? Assim, sem ter uma visão. Se ele tivesse só ali a visão dos 50 mil, ele não entenderia muito bem para que ele está usando aquilo. Então, aqui você já consegue entender o objetivo da área de dados. Existe todo um processo que a gente vai aprender para chegar do bruto para essa parte de inteligência. Beleza? E a gente falando aqui agora sobre as sub-áreas, né? Nós temos sub-áreas dentro da área de dados. A área de dados, ela não é só o Business Intelligence, que o pessoal costuma falar tanto, né? Só dashboard e coisas do tipo, né? KPIs, né? Que são os Key Performance Indicators, né? Os indicadores de performance, entre outras coisas. As sub-áreas, elas são as áreas que compõem todo esse processo, né? Dentro da área de dados. Eu sei que nem todas as empresas possuem um tamanho ou uma maturidade suficiente para ter tudo que eu vou explicar aqui. Mas é importante você conhecer e entender que no contexto de uma empresa de um tamanho razoavelmente grande, organizada, que existe esse nível de organização, né? Que igual eu falei, não quer dizer que porque a empresa não tudo que eu vou explicar aqui e que ela é desorganizada, mas quanto maior a empresa, quanto mais dados ela vai tendo, é importante sim ela ter esse nível de organização e sub-áreas. Então eu vou estar aqui explicando para vocês um pouco sobre cada uma delas, tá? Bem, engenharia de dados. Bem, o engenheiro de dados, né, a engenharia de dados em si, ela é uma área em que você faz exatamente essa parte do processamento e tratamento desses dados. Então, é a parte onde o dado chega lá bruto, certo? E você vai pegar esses dados e vai trazer, levar qualidade para esses dados, tá? Tudo isso que eu estou explicando aqui, tá, gente? Qualidade, maturidade, vai ter na playlist, tá? Porque não dá para colocar tudo num vídeo só, né? Seria um vídeo de 20 horas aqui falando de tudo isso, né? Se fosse um vídeo só. Mas durante a playlist não fique preocupado, né? Você vai ter um vídeo sobre maturidade, vai ter um vídeo sobre qualidade nos dados, então fica tranquilo aí, beleza? Então a engenharia de dados, ela cuida exatamente disso, sendo bem direto, né? Ela vai cuidar da parte de tratamento, processamento desses dados para que seja consumido por outras áreas, tá? Uma dessas outras áreas é a parte de análise de dados. O analista de dados, né? A análise de dados, ela tem ali como objetivo geral ver padrões, analisar os dados e ver se os dados vão ser realmente bem utilizados ali dentro do Business Intelligence, se realmente faz sentido as tabelas, né? Faz sentido ali que foi entregue pelo engenheiro, pela parte de engenharia de dados, se realmente tudo ali tá bem relacionado e vai ser bem utilizado, porque não adianta também vir tudo bagunçado da parte de engenharia de dados, exatamente, que é por isso que existe, né, essa área, para que o analista veja o que realmente vai ser utilizado, por exemplo, dentro de um data warehouse. O analista, geralmente, ele fica mais nessa camada do data warehouse e também tem vídeo na playlist. Bem, e Business Intelligence, perdão, que é o nosso querido BI, que não é Power BI, tá? BI é Business Intelligence, só para deixar claro aqui para vocês.
A parte de BI, ela seria uma parte mais realmente dedicada ali aos dashboards, né? A você criar a parte visual, criar ali a inteligência que vai ser vista, né, literalmente, pelos tomadores de decisões, diretores, gerentes, etc, né? Possui várias formas, né, de estar entregando isso, mas o business intelligence, a inteligência de negócios, é exatamente, eu diria que é essa parte final, quando a gente pensa mais nessa parte de negócios. E é sempre importante frisar também que, pessoal, sem a área de negócios, não existe a área de dados, nem a área de TI. Elas existem exatamente porque elas resolvem problemas, tá? Então, quando eu falei que o objetivo, por exemplo, é extrair valor, né, insights, entregar essa parte de tomada de decisões, você está basicamente resolvendo problemas, tá? Você está melhorando um processo ou você está acrescentando algo de melhoria, né? Que acaba sendo basicamente a mesma coisa, mas é isso. E a gente tem também a parte de ciência de dados. A ciência de dados, como hoje está muito na moda e todo mundo já deve saber, é uma área mais relacionada a treinamento de máquina, né? Que é o machine learning, treinamento de dados, né? Para poder gerar IA generativa, né? Os LLMs, né? Que são os Large Language Models, né? Que são as grandes bases de dados para você criar, por exemplo, o ChatGPT da vida, entre outras coisas. Trabalha muito com a parte de análise preditiva, tá? A análise de dados é mais uma análise descritiva. Também vou explicar. Eu sei que esse primeiro vídeo está sendo muito assim, eu vou explicar isso, mas fiquem tranquilos, eu não vou ficar repetindo isso toda hora, tá? É bom que vocês enxergam esse primeiro vídeo exatamente com esse entendimento de que tudo que eu falo aqui, lá na frente, tem um vídeo dedicado explicando sobre isso. Principalmente para você que está aí iniciando na área, né? Tá fazendo essa migração e precisa entender tudo, né? Precisa entender esses conceitos, esses fundamentos, para que você não fique perdido, tá? É exatamente o objetivo aqui dessa série de vídeos, né? Esse curso que eu tô dando aqui para vocês. Então, ciência de dados cuida mais dessa parte, né? Treinamento de algoritmo, machine learning, enfim, tudo relacionado aí mais a essa parte de IA, beleza? E nós temos ali a governança de dados, ou seja, imagina a governança de dados como sendo realmente um governo, né? Um governo, digo, de estado, né? De país. Então ali você vai estar basicamente controlando os acessos, parte de segurança, fazendo um monitoramento de todas as áreas e vendo se tudo está funcionando da forma correta, da forma que precisa realmente funcionar. Vamos dizer que, brincadeiras à parte, né? A parte de governança de dados é o cara chato, é a pessoa chata, né? Que fica ali realmente controlando, vendo se está tudo funcionando direito, mas o que é exatamente essencial, tá, gente? Controlar custo, controlar acesso, segurança, monitorar, tudo isso é fundamental, beleza? E por que área de dados existe? Eu sei que durante o vídeo eu já fui dando aí os pitacos, né? Explicando, mas a gente tem que entender melhor ainda, né? Por que eu uso tanto por que é tão importante essa área de dados, além de tudo isso aí que você falou? Bem, a gente reduz, né, com a área de dados, ela ajuda muito na redução de custos e aumento de lucratividade nos negócios, nas empresas, certo? Você consegue automatizar processos e automaticamente ali você aumenta essa questão de produtividade, tá? E melhora a tomada de decisão com menos achismo, que eu falei para vocês. Então, tudo isso é a área de dados, né? É claro que existem muito processinhos minuciosos e a gente vai aprendendo aí durante o curso, né? Durante essa playlist, mas basicamente a área de dados ela é isso, ela tem esses objetivos que eu expliquei para vocês e é importante vocês terem em mente
Exatamente que ali, quando eu expliquei, engenharia de dados, análise de dados, não é exatamente um caminho linear. Eu tentei deixar da forma mais autoexplicativa o que geralmente acontece nas empresas em relação a nível de área, né? Então, assim, começa pela engenharia, vai para análise de dados, vai para business intelligence, a ciência de dados acaba sendo um ramo meio uma área, né? Uma sub-área meio que paralela, porque também influencia, obviamente, no negócio, mas ela é meio que paralela ao business intelligence, né? Ela atinge uma outra camada, mas é basicamente isso, pessoal. Olha, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem dessa playlist, né, desse curso que eu estou criando aqui para vocês. Esse é o primeiro vídeo introdutório, e eu digo que é o pontapé inicial mais importante para que vocês entendam daqui para frente o que eu vou explicar. Porque não adianta nada eu começar a falar um monte de termos, um monte de conceitos, fundamentos e significados, se vocês não entendem exatamente para que serve essa área de dados. Né? Por que eu estou estudando isso? Né? Tudo bem que, infelizmente, tem muita gente, eu estou estudando porque eu quero ganhar dinheiro. Óbvio, todo mundo estuda e trabalha porque quer ganhar dinheiro, né? Na maioria dos casos. Mas é muito importante você entender que não, a área de dados, ela não são somente as ferramentas. Existe muito mais envolvido e que você precisa entender que tudo isso está relacionado em resolver problemas de negócio, trazer valor para uma empresa, para o negócio e fazer com que tudo isso seja benéfico, né, para a empresa, para o negócio que você está inserido. Beleza? É isso aí, pessoal. Ó, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Eu não falei isso em nenhum momento do vídeo, mas não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Isso tudo é muito. E comentar também, se você quiser, né? Porque tudo isso é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.